Olá pessoal, tudo bem? Se não estiver, nós vamos trabalhar para ficar. Para quem não me conhece, eu sou Cleiton Soares, estive por mais de 24 anos na Universal, lá estive por mais de 15 como pastor. Bem, eu tenho procurado aqui no meu canal no YouTube, aqui na internet, em minhas redes sociais também, denunciar o mal que a religião, entre aspas, preste atenção, tem feito as pessoas. Afastado umas das outras, colocado umas contra as outras, causado divisões. E, sobretudo e principalmente, afastado as pessoas de Deus, porque deveria ser o contrário. A verdadeira religião deveria unir umas pessoas às outras e, sobretudo, levá-las a Deus, religá-las a Deus, né? Tem a ver até com a origem da palavra. Bem, e o que eu tenho proposto de diferente? Um evangelho simples, que funciona para resolver os problemas do dia a dia e, sobretudo, levar as pessoas à salvação. Aquele evangelho que o Senhor Jesus trouxe aqui à terra quando esteve aqui e que os seus discípulos continuaram propagando ali em Atos dos Apóstolos. Eu tenho procurado modelar o meu trabalho evangelístico atualmente nisso. O trabalho dos apóstolos em Atos dos Apóstolos e o evangelho que o Senhor Jesus trouxe à terra quando esteve aqui. Bem, dito isto, eu quero te pedir que já no início do vídeo você venha se inscrever aqui no meu canal, se não é inscrito ou inscrita ainda. Ativa o primeiro sininho dos 3 aí para você receber todas as notificações dos vídeos que eu lançar aqui. E que você faça também um comentário aqui abaixo, na área de comentários, ao final do vídeo, do que você pensa sobre o que eu vou falar. Da minha opinião, é apenas a minha opinião, de quem esteve lá, onde André Surak esteve, eu, no meu caso, por mais de 24 anos. E como pastor por mais de 15. Eu posso falar sobre o assunto. Porque eu estive muito mais tempo do que André Surak inserido ali naquele contexto da Universal. Bem, então eu vou falar com propriedade sobre o assunto. Fica comigo até no final desse vídeo. E faz o seu comentário, respeitosamente, concordando com a minha opinião ou não. Pode discordar livremente aqui também. E se você gostar do conteúdo, eu quero te pedir, por gentileza, me ajuda a engrossar essa corrente do bem, divulgando aqui meu canal, compartilhando meu vídeo, em suas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Se você me vê pelo YouTube, você pode aí, do seu smartphone, divulgar em grupos que você participe e acredita que esse vídeo pode ser compartilhado e também para pessoas. Se você me vê pelo Instagram, você pode se inscrever no meu canal aí na minha bio, aí acima, porque tem o link do meu canal no YouTube. Então eu conto com você nessa missão. Para mim é uma missão de vida. É a minha paixão de vida, divulgar o Evangelho, falar do Senhor Jesus, falar da fé que muda, que transforma vidas. Tá bom? Bem, sobre o assunto, antes de abordá-lo em si, eu quero ler aqui 2 versículos que estão em Mateus 7, versículo 1 e 2. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. Ou seja, se eu julgar as pessoas, eu também vou passar por julgamento. Se eu medir as pessoas, eu também vou ser medido. E por que eu quero começar a minha colocação, a minha opinião sobre o assunto? Porque estive lá por muito tempo, onde a Andressa esteve. E, aliás, eu trabalhei para divulgar livros dela. E até acredito que livros dela levaram mulheres a transformar suas vidas, a saírem da prostituição, do vício das drogas, a conhecerem o Senhor Jesus e serem salvas. Porém, a minha opinião hoje é sobre a pessoa dela sem conhecê-la, porque muita gente está falando na internet, inclusive pessoas que não conviveram ali dentro da instituição que ela fez parte. Eu convivi, eu posso falar. Então, ouça bem a minha opinião. Primeiro ponto, quando ela diz em suas últimas colocações que se sentiu ultimamente pior do que quando estava na prostituição porque foi usada na instituição, eu queria dizer, nem sei se ela vai ver esse vídeo meu, Andressa, e todos que verem esse vídeo, o seguinte: eu também fui usado. Mais de 24 anos na instituição, desde para varrer salões ali dos templos, lavar banheiros, até para levar a palavra de Jesus, porque é o que eu creio que estava fazendo, fazer com toda sinceridade, com toda pureza, por anos da minha vida, através da instituição. E fiz isso espontaneamente, livremente. Ninguém me obrigou a coisa alguma, foi uma escolha.
Foi uma entrega que eu resolvi fazer. E falar, Andressa, que você se sentiu mais usado do que quando estava na época da prostituição, eu, Cleiton Soares, eu não concordo com isso. Porque é uma comparação muito pesada. Porque mesmo que você tenha discordâncias da instituição, hoje, como eu tenho, e por isso não faço parte mais, por isso me desliguei, saí pela porta da frente, porque não estava concordando com algumas coisas mais. Ponto. Isso é legítimo. Só que, daí, você falar isso, Andressa, ao meu ver, isso não é coerente. Porque, ao meu ver, quando você era usada pelos homens e recebia dinheiro por isso, tinha benefícios através deles usarem seu corpo, você fez espontaneamente, né? Sabia o que estava falando. Mesmo que havia ali influência de espíritos malignos. Do mesmo jeito, você fez uma escolha de ser usada também pela instituição para propagar o trabalho dela e, creio eu, você cria que estava também divulgando o Senhor Jesus, o evangelho dele, para as pessoas. E agora falar isso, eu não concordo. Porque foi uma escolha antes na vida que você levava e agora depois na vida que você estava levando, nesses 6 anos. Segundo ponto que a Andressa colocou nas suas últimas postagens, enfim, ou entrevistas, que ela está requerendo devolução de doações, né? Se eu não me engano, por mais de cerca de R$1 milhão. Bem, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que Deus ama quem dá com alegria. Você deu com alegria na época, Andressa? Ou foi coagida a fazer isso? Foi obrigada a fazer isso? Você deu dinheiro para a instituição ou você creu que estava dando para a obra de Deus, independente do que fizessem com esse dinheiro, mesmo que usassem de maneira errada e desviassem para causas que não tem nada a ver com a causa do evangelho? E um dos motivos pela qual eu me desliguei da instituição. Não concordando para onde os dízimos e ofertas muitas vezes vão. E tem todo o direito de discordar. E você também, Andressa. Mas, por exemplo, quando eu me desliguei da instituição, eu assinei um documento. Nem todo mundo que está tomando a decisão que eu tomei assinou. Mas quando eu entrei, eu dei a minha palavra que quando eu decidisse sair, se decidisse, nunca pensei em sair, eu sairia sem direito, entre aspas, algum, sem ganhar coisa alguma. E assim eu fiz. Eu cumpri com a minha palavra. É a minha opinião. Pode ser que companheiros meus que tomaram a mesma decisão que eu não concordam com a minha opinião, mas é a minha opinião. Então eu cumpri com a minha palavra. Então, saí sem nada. E estou pagando preço por isso. E recomeçando a minha vida depois dos 40. Está sendo fácil? Não. Está sendo uma luta, uma batalha diária. Quem tem convivido comigo na cidade que eu estou vivendo atualmente sabe disso. E por exemplo, Andressa, você falando de julgamentos, né, das pessoas de dentro da instituição. Deixa eu te falar uma coisa. E para você que está vendo esse vídeo, você não é obrigado a concordar. A instituição me considera ex. A Bíblia Sagrada que está diante de mim aqui não tem essa palavra ex, ela não existe. Eu não roubei, eu não traí minha esposa, eu não me levantei contra a direção da instituição. E evita ao máximo falar pormenores, coisas internas, porque eu acredito que isso não acrescenta em nada. Eu quero falar de Jesus, eu quero falar da fé. Eu quero transformar vidas através dos dons que Deus e o Espírito Santo me emprestaram. Essa é a minha missão. Não é ficar discutindo opiniões, não é colocar dúvida na cabeça das pessoas. As pessoas que tomem suas próprias decisões, como eu tomei a minha. Que respeitem a minha e dos companheiros meus também que estão tomando a mesma decisão. Porém, os julgamentos vão vir. Preste atenção no que eu vou te falar, meu amigo e minha amiga, você que vê esse vídeo agora. Ou Andressa, se este vídeo chegar até ela. E nós recebemos julgamentos. Somos muitas vezes desprezados por pessoas da instituição. Sou tido como ex pela instituição, embora eu saiba que isso não existe. Eu amo ser pastor e continuo com prazer de ser chamado de pastor porque me chama. E gosto de pastorear, cuidar de pessoas. E quero terminar a minha vida fazendo isso, que é o que eu amo. Ponto. Mesmo que a instituição não me considere mais. Isso, um pastor. Essa é a opinião dela. E a minha opinião está bem definida, está firmada na palavra de Deus. Acabou. Eu quero deixar uma reflexão para todo mundo que está acompanhando esse vídeo, já está chegando a 12 minutos, que é o seguinte. Quando o Senhor Jesus foi traído por Judas, ele o beijou. E o traiu, não foi isso? O que Judas fez?
E Jesus, sabendo o que ele estava fazendo, que estava traindo, sendo dissimulado com ele, o chamou de amigo. Você não pode deixar com que o comportamento de outros mudem o que você é. Podem me desprezar, gente de dentro da instituição, não me considerar mais. Em primeiro lugar, o que me importa é que Jesus não me despreza, é que Deus me considera. E eu tenho minha identidade bem definida. E independente do comportamento dos outros, o meu comportamento tem que ser diferente. Se de fato eu sou homem de Deus, o meu comportamento não pode ser alterado pelo mau comportamento de quem quer que seja. Eu estou tomando como base aqui o Senhor Jesus, ele mesmo traído por Judas, que o beijou e o traiu, ele o chamou de amigo. Jesus continuou mesmo sendo traído por ele. Compreende, Andressa, quem me vê nesse vídeo? Então, quando você fala de julgamentos que você está sofrendo agora, que tomou sua decisão de quem está de dentro lá da instituição, você tem que ser mais forte. Você tem que ter sua personalidade mais bem definida. Porque os julgamentos sempre terão. E olha, Andressa, você ficou 6 anos na instituição, eu fiquei 24 anos. O Espírito Santo faz a pessoa ser forte, me desculpe. Aonde é que está o Espírito Santo aí? Se lembre de quem você disse que você entregou a vida para ele, o Senhor Jesus. Essa é a minha simples opinião. Comenta aqui abaixo se você concordou comigo ou não, em alguma colocação, você é livre. E sobre a instituição, eu não tenho que falar, não, tenho que falar de Jesus e da fé. Mas é simples entender. Se eu me desligo de uma instituição, porque eu não estou concordando com certas coisas, ponto final. Então, meu amigo e minha amiga, ore uns pelos outros. A internet hoje em dia virou um tribunal. Ore pela Andressa Urach. Eu vou orar por ela. Seja, ciente das decisões que você vier a tomar. Porque nós vamos prestar conta das nossas decisões. E antes de tomá-la, pense bem no que essas decisões vão trazer, de mal e de bem para a sua vida. Esteja pronto e pronta. Tá certo? É só a minha opinião. Que Deus abençoe os que creem. Um forte abraço, até um próximo vídeo. E faça seu comentário aqui abaixo.